importante, né, e vai na esteira do combate à corrupção, mas também vai na esteira que é algo importante para a população brasileira. Vamos eliminar os privilégios da classe política. Vão acabar com esse negócio de foro privilegiado. Isso é um absurdo. Isso é tratar o político como alguém superior ao cidadão comum. Isso é uma afronta ao nosso senso de justiça, ao nosso sentimento de igualdade. Isso tem gerado tantas distorções e impunidade para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Tá? Então esse é um compromisso, tá? Pode escrever em pedras, que será realizado, né? Que está dentro do nosso projeto. E veja, isso está dentro do meu DNA, o combate à corrupção e a melhoria do nosso sistema político, para que a gente possa fazer essas reformas. A sua postura na economia vai ser liberal? Em privatizações, por exemplo, o senhor discute privatizar a Petrobras? Eu sou um liberal, tenho uma visão liberal na economia. Eu sei que muita gente criticava, você nunca falou sobre isso, mas espera aí, eu é juiz, né? Como é que eu vou ficar falando sobre economia? Não é apropriado. Depois que o ministro da Justiça, igualmente, não vou ficar entrando lá em assunto que era de outra pasta, do ministro Paulo Guedes, por exemplo. No entanto, agora, né, como pré-candidato, é evidente que é preciso falar sobre tudo, é preciso ser transparente. Então eu acredito na iniciativa privada, no poder de inovação dos mercados, no crescimento econômico através do investimento privado. É a lição que os países que prosperaram adotaram. Não é crescimento via governo. O governo normalmente é ineficiente. Isso, porém, não significa, tá, que nós não precisamos ter políticas sociais consistentes. Educação, saúde, segurança. E, igualmente, como disse, a erradicação da pobreza, que é fundamental. E a Petrobras? Privatizações. Eu acho que sim, nós temos que reduzir o papel do Estado na economia. Não tenho nenhum problema em privatizar a Petrobras. Agora, nós só temos que discutir o modelo. Mas você vê como nós temos estado presos a temas do passado, que o Brasil não tem avançado, né? Hoje nós estamos discutindo de novo privatização da Petrobras, que é combustível fóssil, mas o mundo está em outra página. O mundo do futuro é do carro elétrico, do biocombustível, e não do combustível fóssil. Nós temos que ter uma visão de inovação da economia. Nós temos aí um mundo digital que cada vez mais se aprofunda. Nós temos toda uma discussão sobre energia verde, né? E os jovens hoje se interessam especialmente por esses temas, porque é eles que vão viver nesse futuro. E nós estamos falando se combater a corrupção é certo ou errado, se for privilegiado é um problema ou não. Nós vendo alguns tribunais anularem condenações por corrupção de pessoas que confessaram os seus crimes. O jovem, eu acho que fica desanimado, né, quando vê noticiário político, porque ele pensa, meu Deus, né? Será que é isso que as gerações anteriores estão me entregando? Eles acham que vão fazer um trabalho melhor do que nós. Sérgio Moro, já estourou o tempo, mas tem duas questões, rapidamente vou pedir para o senhor responder, porque a audiência está cobrando muito. Sua posição sobre o desarmamento. O que o senhor pensa sobre isso? Desarmamento? Tá. Veja, quando eu assumi o cargo de ministro, o presidente havia feito promessas eleitorais de uma certa flexibilização do armamento. Eu fui favorável, especialmente ao começo ali do governo, um decreto que foi aprovado que facilitava a posse de armas em casa. Tá? Posse de armas em casa para o cidadão que entender que isso é importante para ele se sentir mais seguro, para que ele possa ter esse direito. E qual que era o problema? A lei dizia lá quando você podia ter essa posse de arma, estabelece lá que você precisa ter aptidão técnica, e ninguém discute isso, tem que fazer treinamento. Diz lá que você tem que ter aptidão psicológica, ninguém discute isso, você não pode dar arma para uma pessoa que tem eventualmente distúrbios mentais, certo? Mas a lei também dizia que o policial ia decidir se o cidadão precisava ou não da arma. Isso era ruim, porque é um elemento muito discricionário, né? Você não tinha nenhuma regulamentação. Então, em alguns lugares, o cidadão ia lá e nunca conseguia arma. Em outros, ele conseguia. Então, o que nós fizemos? Fizemos um decreto e dizia, olha, precisa ter aptidão técnica, precisa ter aptidão psicológica, mas, né, quanto à necessidade, se presume a necessidade, a não ser que exista um motivo em contrário. Tá?
Depois, também fui favorável à posse da arma na extensão da propriedade rural. Tá? Isso foi mudado por lei. Por quê? A segurança pública tem dificuldade em chegar, né, nas fazendas, no interior do país, seja na pequena ou na grande propriedade. E os agricultores, né, e a gente sabe que a agricultura é um dos motivos da pujança econômica do Brasil, nós temos que fortalecer a nossa agricultura sem descuidar do meio ambiente, e isso é perfeitamente compatível, ao contrário de discursos equivocados que alguns têm, né? Eu defendi também a posse no limite da propriedade, ou seja, não só nas 4 paredes, mas toda a extensão da propriedade. Agora, algumas coisas que o presidente quis e ainda quer, de entregar armamento pesado para a população, inclusive armas automáticas, metralhadora, aí eu acho um perigo. Aí eu acho um risco de nós começarmos a ter, por exemplo, atentados, né, de pessoas, às vezes, com algum problema, em cinemas, como tivemos no Brasil no passado, ou eventualmente em escolas, como tivemos no Brasil no passado, sem falar no risco dessas armas caírem na mão de criminosos, né, do crime organizado. Então, isso eu sou contra. Sou favorável a alguma flexibilização, como fiz durante o Ministério. Mas em outros temas, né, eu era voto vencido. Eu dizia, não, arma de grosso calibre e automática, eu acho um risco. Então, acho que tem que ter uma posição equilibrada. Isso que está faltando no país. Né? A gente tem um candidato do extremo, que é o candidato do PT, outro no outro extremo, que é o candidato do PL, e nós não temos posições equilibradas. E sobre o aborto, sua posição sobre o aborto, o pessoal perguntando muito aqui. Pessoalmente, eu sou contra o aborto e eu defendo a legislação atual, a permanência da legislação atual. A legislação atual trata algumas exceções, quando há risco de vida da mãe, né? Embora proteger a vida das pessoas é importante, existe a vida do feto, da vida ali em formação, mas, por outro lado, tem a vida da mãe e ali tem uma situação muito difícil. Como é que você vai sacrificar a vida da mãe numa circunstância dessa espécie? E a legislação também prevê, no caso, que a concepção tenha sido produto de estupro, né? E é muito pesado você obrigar, se uma mãe quiser, né, mesmo assim manter a gravidez, for uma decisão pessoal dela, é algo legítimo, absolutamente legítimo, né? Mas forçar ela a continuar, eu acho muito pesado que o Estado fazer isso, exigir um sacrifício muito grande. Isso, se a pessoa quiser, tem que vir do íntimo dela, né? É algo que ela tem daí uma relação com a consciência pessoal dela e com os valores que ela tem eventualmente perante Deus ou sua própria consciência. Então, basicamente, minha posição é essa, a manutenção da legislação atual. Sérgio Moro, sabe quando o senhor se filiou ao Podemos, eu falei aqui no meu comentário que morreu o juiz e nasceu o candidato. E eu tô achando o Sérgio Moro muito mais tranquilo, tá fazendo piada, sorrindo. Já é o Sérgio Moro candidato? Veja, como eu disse, essa é uma jornada difícil. Nós vamos tratar isso com humildade, mas com confiança crescente. Agora, o sucesso ou não do projeto vai depender da nossa capacidade de fazer algo com credibilidade e conseguir a confiança das pessoas. Esse é um grande desafio. Mas também é uma jornada de crescimento pessoal. O que eu tenho feito, Mark? Nessas reuniões com os especialistas, eu podia simplesmente dizer, façam aí um programa e depois me entreguem, que eu vejo o que acontece. Não, eu estou participando. Né? São reuniões muito interessantes que você vai... ninguém sabe tudo. Né? Tem umas pessoas por aí que dizem que sabem tudo, mas na verdade sabem muito pouco. E as pessoas têm que ter humildade. Eu tenho um juiz, tenho uma formação jurídica, né? Tenho conhecimentos em várias áreas, né? Porque leio bastante, sempre procurei me aprimorar durante a minha vida, mas esse é um momento também muito rico, que eu estou tendo possibilidade de falar com grandes especialistas do país sobre os mais diversos temas, educação, saúde, economia, emprego, erradicação da pobreza, mas igualmente estou tendo a oportunidade de falar com as pessoas e aprender e ouvir. Né? Dizem que política é muito mais do que falar, é ouvir. É isso que nós queremos fazer com a população brasileira. E como é que vai ser para o Sérgio Moro, a partir de agora, para encerrar? Foi anunciado, por exemplo, que você vai agora receber do Podemos um salário. Como é que vai ser para o Sérgio Moro viver com dinheiro de partido?
Mark, é muito simples isso. Às vezes as pessoas não compreendem, mas assim, eu não enriqueci como juiz, nem como ministro. Eu sempre tive ali o meu salário, né? Então, eu tenho uma família, sou casado há 22 anos, tenho os meus filhos, tenho que sustentar a minha família, embora minha esposa também trabalhe, e às vezes até ela ganhou mais do que eu, bem mais do que eu, durante a minha carreira pública, mas eu não enriqueci na vida, então, na vida pública. Então, eu tenho que ter um meio de subsistência. O que nós escolhemos daí foi, olha, um vencimento junto ali ao Podemos por uma posição de dirigente partidário, né? E é um valor muito menor do que, por exemplo, ganha o candidato do PT, né? o Lula. Né? E o Lula ainda tem uma aposentadoria, né? de presidente, coisa assim, anda lá com um monte de gente paga pelo governo, então nem tem despesa, acho, né? Com carro, deslocamento, acho que não deve saber o preço da gasolina também, porque ele anda com o pessoal lá da segurança. Mas, enfim, é uma forma de eu poder trabalhar, né? De poder seguir a vida, construir esse projeto, porque, como eu disse, eu tenho que ter alguma fonte de subsistência que seja lista. Sérgio Moro, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Muito obrigado, Mark, muito obrigado para vocês todos aqui. Mais uma vez, sempre um prazer voltar aqui na Jovem Pan do Paraná. Obrigado, Sérgio Moro. 8h23 agora. Repita. 8h23, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas amanhã às 7h estaremos de volta. Tchau.